Isso, e vamos lá, vou colocar aqui a apresentação. Acho que isso. Bem, é isso. Primeiramente, eu sou José Mário Nunes da Silva, como a professora Pamela apresentou. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas e de Nutrição e Saúde da USP, que parte dessa apresentação eu fiz baseado na apresentação que eles disponibilizaram quando eles dão um curso sobre Epidata. Então, parte dessa apresentação é baseada na apresentação deles. Então, eu queria muito agradecer isso e deixar registrado. No que se refere à apresentação de hoje, a gente vai principalmente trabalhar com a pergunta: por que utilizar o Epidata? E em utilizando o Epidata, a gente vai aprender em relação à instalação dele, do software, conhecer o software, todas as suas nuances no que se refere aos painéis de digitação, o que cada aba traz de novidade, do que pode ser realizado naquela aba, o que não pode. Construir a máscara da apresentação a partir de um questionário, porque é a partir do momento que você faz uma pesquisa, principalmente as pesquisas, as enquestas de cunho epidemiológico, onde você coloca o questionário para o paciente responder e ele lhe devolve isso fisicamente, você tem um questionário físico, mas você precisa passar essa informação para alguma coisa digital, algum software digital, para que seja feita o compilado dessas informações e, principalmente, seja analisada essas informações de maneira, por meio da estatística descritiva ou inferencial. Então, eu tenho essa máscara, então eu preciso digitar essa máscara num software, e o software que aqui está trabalhando é Epidata, e depois eu preciso validar essas informações, que isso é interessante no que se refere à dupla digitação, que é uma ferramenta bastante utilizada justamente para verificar possíveis erros que podem ser inseridos nesse processo de digitação. A validação dessa dupla digitação e verificação de divergências e também a exportação de dados. Porque a partir do momento que eu tenho esses dados dentro de um software, eu posso utilizar outros softwares para análise. Como, por exemplo, vocês já ouviram falar, ou se não, conhecem alguns softwares como o SPSS, o Stata, o R, você pode utilizar outros softwares que podem ser utilizados, o SARS e assim sucessivamente. Então, essa é a nossa agenda do dia. Então, primeiramente, por que utilizar o Epidata? O Epidata é um software que ele vamos dizer que ele é uma dissonância que teve em relação ao EpiInfo, que é outro software, que também é utilizado e que quase vocês podem perceber, se vocês conhecerem o EpiInfo, que o Epidata ele se assemelha muito às características do EpiInfo. Então, em pesquisas epidemiológicas, como eu havia falado, a tabulação eletrônica e a formação de um banco de dados, eles têm que estar completos, ou seja, eu tenho que reunir todas aquelas informações que foi antes colocado em um questionário, e essas informações têm que ser repassadas para o meio digital. Então, esse processo é fundamental para que seja feita as análises de dados. E, então, um software ele precisa dessa questão de ser rápido e ser eficiente e ser seguro essas informações na qual eu estou inserindo nele. Então, o Epidata ele contribui para garantir a qualidade dos achados do estudo, ou seja, os achados que eu investiguei na minha pesquisa física sendo transportado para o meio digital para que eu possa fazer as inferências relativas às informações ou às hipóteses que eu lancei dentro do pré-projeto. Então, para isso, existem vários softwares, como eu falei para vocês. Temos softwares no que se refere à dissonância, como o EpiInfo, temos o próprio Google Forms também, que é uma ferramenta que é utilizada, e vários outros fotos. Mas por que utilizar o Epidata? O Epidata, ele possui algumas vantagens em relação a alguns outros softwares. Todo software estatístico de análise, ele tem sempre suas vantagens e desvantagens. Então, o que a gente precisa fazer é balancear essas vantagens e desvantagens de acordo com a minha disponibilidade, ou seja, qual é o software que se adapta àquele momento, à minha necessidade daquele momento. Então, é isso que vocês têm que perceber. O Epidata, ele tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. E aqui eu estou trazendo as vantagens dele, se você um dia precisar e for utilizar ele. Ele usa a plataforma de Windows, que é uma plataforma mais utilizada, pelo menos aqui no Brasil. Ele é gratuito, você pode baixar na internet, e a gente vai fazer isso hoje. Ele exige baixíssima memória e não requer instalação. Necessariamente, você pode fazer a transferência por USB das informações contidas nele, copiando apenas os arquivos que a gente vai ver, os arquivos CADs e os arquivos
RESC, ou seja, você copia e passa para outra pessoa e ele é bem pequeno, a questão da quantidade de memória que ele precisa. Além disso, ele permite exportação de análises em formatos compatíveis com os principais softwares de análise. Eu consigo transportar ele para o Excel e depois analisar ele no R. Eu consigo fazer isso por meio do SARS, do Stata, do SPSS. Eu também posso transformar ele em artigos DBF, que é bastante utilizado também. Então, ele tem muitas vantagens em relação a isso. Ser grátis, pouca memória, facilmente utilizável e não requerem necessariamente a sua instalação para você transportar de um espaço físico para o outro. Lembrando que esse software se presta basicamente para pesquisas de caráter quantitativos, ok? Então, dando início ao uso do AppData. Vamos lá. Primeiramente, aqui, e essa apresentação depois eu vou deixar, eu coloquei um arquivo Dropbox, que depois eu vou deixar o link para vocês, se quiserem baixar, já está o instalador lá, tem essa apresentação, e tem também uma apostila muito interessante feita pelo pessoal da Fiocruz, que eles detalham, escrutinam mais cada passo que você pode fazer aqui. Então, eles explicam, tem introdução, e eu acho bastante interessante, eu utilizei parte dessa apostila para fazer essa apresentação aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para utilizar o AppData é fazer o download, que você pode clicar diretamente aqui, nesse link, copiar e colar na sua página do que você utiliza, o Chrome, o Firefox, e assim sucessivamente. Depois, você vai na função lá, na página, na função AppData Ent. Nessa função, quando você baixa, tem muitas informações iniciais. Aí você baixa, até encontrar essa abinha aqui, que é escrita aqui desse jeito aqui, AppData Entry. Lá na página, na seção da AppData Entry, você tem que selecionar esse link aqui, ó, o Browse Setup. Ele tem várias linguagens, certo? E você escolhe o português, ou se você preferir utilizar em inglês, também você pode, não tem problema nenhum, certo? Como estamos no Brasil, vamos valorizar nossa língua. Você baixa aqui, você clica aqui, e a primeira coisa que pede é para clicar, aí você vai aqui na primeira palavra na pergunta do seu nome, e depois você avança e instala. Pronto, é rápido, prático, não requer muita complicação. Depois que você faz a instalação, caso a linguagem já não fique em português, que isso pode acontecer, você pode mudar essa linguagem, mas normalmente, quase sempre, quando você já baixa na português, já fica na linguagem em português. Mas caso isso não aconteça, você pode fazer a opção pela mudança de linguagem aqui na opção File, em seguida na opção Option, você vai lá em Advanced e selecione a linguagem aqui na opção Brasil, certo? Aqui mais ou menos está onde você vai, clica aqui, e depois Advanced, e muda aqui o idioma e tudo fica em português. Bem prático. Então, conhecendo o software, depois que você instala e você abre ele a primeira vez, você vai ver essa configuração aqui. Você vai ver esse layout no seu computador. Então, ele possui várias partes aqui que vai de arquivos, controles, entradas e saídas de dados, documentos, ferramentas, janela e ajuda. Essas informações aqui, vocês depois vão lá e utilizem, vejam o que tem cada um que você pode utilizar. Mas os principais para essa apresentação que eu foquei hoje aqui em definir os dados, numa pasta que abre ou cria um novo arquivo de questionário. E notem que todo questionário, quando você criar, ele é dado por esse arquivo aqui, .cas. Então, você nomeia com o nome que você pode colocar assim, questionário 1 ou questionário digitador 1, que a gente vai falar ainda da importância disso, de ser mais de um digitador. Todos esses arquivos do questionário, ele é redigido por esse formato aqui, .cas. Então, além dessa definição desses dados, na segunda aba tem a questão da criação dos arquivos de dados. Nessa parte aqui, ele prepara o arquivo para receber os controles de dados. Então, é a partir desse momento aqui que eu crio o questionário, eu preparo para receber as futuras informações. E todos esses arquivos que são recebidos essas informações, eu tenho o formato dele como .rec. Então, .cas é o questionário, o arquivo de dados que vai receber as informações é .rec, e o controle é onde insere as regras para preenchimento, e ele é nesse formato aqui, .cnk. O que é esse controle? O controle é inserido algumas regras específicas que você vai ter, como, por exemplo,
Você vai inserir as informações do seu questionário e você está inserindo, em vez de colocar masculino e feminino, você está inserindo como 1 e 2, a informação que é o preconizado. Aí, nessa parte aqui de controle, você pode dizer que 1 significa sexo masculino, 2 significa sexo feminino. Você pode fazer esse controle aqui. Ou então, quando você cria seu questionário, tem a pergunta 32, que se refere só às pessoas que responderam sim para aquela pergunta. Se essa pessoa respondeu sim para essa pergunta, já pula para outra parte do questionário. Então, você pode também fazer essas regras aqui de controle nesse formato aqui, .cnk. Aqui tem várias outras regras que você pode colocar dependendo da pesquisa que foi feita e do seu questionário. Então, você pode inserir, por exemplo, se a pergunta é de caráter obrigatório, ou seja, o digitador não consegue não preencher aquela informação. Ou então, a largura do comprimento das informações, ou seja, para evitar, se meu questionário só tem 5 possibilidades de resposta, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, eu não tenho como ter um valor 6. Você pode, se a pessoa digitou 6, vai aparecer lá que não pode, porque eu coloquei como regra que só pode responder 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Depois disso, que você cria todo o controle, tem a parte de entrar dados, que é essa 4 aqui que a gente vai discutir e colocar mais a fundo essas informações. Ou seja, depois que eu criei todo o questionário, os arquivos e os controles necessários, eu faço a inserção dos dados. Ou seja, aqui é a parte mesmo manual, é a parte que você vai pegar cada questionário, ver a resposta e inserir de maneira manual para o computador. Então, você vai passando, se são 1000 questionários, aí você faz 1000 inserções de informações. Depois disso, na parte de documentos, eu faço a validação dos dados que foram digitados duplamente e tem outras informações, mas a mais importante aqui que eu quero passar para vocês é essa de validar. O que é validar? É eu verificar dissonâncias em relação ao preenchimento das informações. Por quê? Já pensou se você tem uma pesquisa que são 1000 questionários que você precisa preencher e você está preenchendo à noite. Aí você está lá preenchendo no cansaço, você vai e errou e nem percebeu que errou. Então, tem como eu fazer isso. Eu pego 2 pessoas que façam essa, que é o preconizado, façam essa digitação 1, faz essa digitação 2, e depois eu choco essas informações para saber se houve diferenças em relação ao preenchimento de 1 e 2. E nessa parte de validação, ele mostra se teve alguma diferença, onde aconteceu essa diferença, e eu posso sanar esse erro que, se por acaso, se encontra no meu questionário. E também tem a aba 6, que é essa parte de exportar dados. Essa parte, como eu falei para vocês, ela exporta dados para que eu possa utilizar em outros softwares de análise, como o SPSS, o Stato, Excel e o R, e assim sucessivamente. Alguma pergunta até aqui? Tá tudo bem? Eu falo um pouco rápido, então se vocês quiserem falar assim, professor, está falando rápido, não tem problema nenhum, ok? Então, normalmente aqui entendendo a lógica do Epidata, antes de começarmos. O Epidata, eu tenho o meu questionário físico, que é esse daqui, e eu preciso passar essas informações do meu questionário físico para o meio digital. Então, eu tenho que criar uma máscara que esteja baseada no questionário de pesquisa. É necessário adaptar a linguagem de seu questionário para a linguagem do software Epidata, através de linguagem de programação. Por exemplo, o preconizado, como eu falei para vocês, é vocês inserirem a informação como números, ok? Ou você colocar, se a pessoa respondeu estado civil, é solteiro, casado, divorciado, viúvo. Então, não é interessante você escrever a informação, viúvo, casado, separado e assim sucessivamente. É interessante que você coloque como se fosse um número para ficar em alguns softwares essa informação não ter problema. Por exemplo, o SPSS, se eu recebo uma variável em formato que ela é em caracteres, depois eu posso transformar ela para variável número. Aí já é outro trabalho que você vai ter. Então, se você já tem um trabalho, se você já está passando e já passa em formato número, então você não precisa ter esse trabalho futuro. Então, você já evita mais cansaço dentro da sua pesquisa. Já, por exemplo, o R, se eu transferir em formato de caracteres e transportar para o R, com um comando rápido, por isso que eu prefiro utilizar o R em algumas partes na pesquisa, justamente por essas facilidades, com um comando eu já consigo transformar tudo. O que era caractere, eu consigo passar para fator, e isso não tem problema. Então, vai depender muito do qual software que você está adaptado a fazer suas análises e como você quer fazer isso.
Mas como eu falei para vocês, é mais interessante que você digite como número mesmo. Se a resposta é uma resposta qualitativa, que ela seja transformada em uma variável numérica, ok? Para isso, nós temos que criar alguns critérios para a questão das variáveis. Eu tenho o meu questionário, que é esse aqui, que é a máscara. Então, em relação à passagem dessas informações, a gente tem que utilizar um pouco de linguagem de programação. O que são na programação? Uma variável, ela representa um valor ou uma expressão. Por sua vez, esse valor ou expressão é chamado de rótulo da variável. Ou seja, eu tenho a variável hipertensão, vamos colocar como hipertensão. Aí eu coloco lá HAS, hipertensão arterial sistêmica abreviada. Nem todo mundo entende isso. Vai que você passa o seu banco de dados para alguma pessoa que não entendeu o que significa aquela abreviação que você utilizou. Então, no rótulo da variável ou a label, você vai colocar o que aquela variável significa. Ou seja, a pergunta do jeito que está no questionário. Ou seja, você tem hipertensão arterial? É interessante você lembrar disso. E se você colocou como sim e não, um para sim e dois para não, é interessante também que você passe isso e explique para a pessoa que a label significa sim e a dois não. Para isso, para nós, as variáveis, então, representaram perguntas no questionário, são as variáveis que você coletou, exemplo, nome, sexo, idade, etc. E assim, essas perguntas do questionário serão nossos rótulos, ou seja, as labels. Então, eu coloco uma abreviaçãozinha, coloco idade, e na rótulos ou labels eu coloco o que aquela idade, como foi perguntada no meu questionário, e qual foi as respostas que podem ser inseridas nessa pergunta. Então, é mais ou menos isso. Aqui eu tenho o questionário original, que eu tenho a identificação, que foram 3 números, e aqui eu tenho como é que eu faço a inserção dentro do questionário, dentro do AppData. Ou seja, uma planilha em branco, que vocês vão ver, vou mostrar para vocês, e lá eu tenho que escrever. O importante é fazer a diferenciação, é que a primeira coisa que eu escrevo é a minha variável. E essa variável, quando vocês forem criarem, é interessante que vocês não coloquem uma variável muito extensa, e também que você não tenha espaço nesse nome, que você não comecem com números, essa variável, então é alguma coisa para representar aquela variável, ou seja, é um número, uma variável pequena, ou seja, você coloca ID, sexo, idade, HAS, HIV e assim sucessivamente. Foquem nisso. Pequeno, só para dizer o que se refere àquela variável. Aí, na identificação, que é o rótulo da variável label, é que você coloca exatamente a pergunta como deve ser feita. Aqui, ID me remete à variável, identificação é o rótulo, ou seja, como é que está a pergunta no meu questionário. E aqui eu coloco, depois deles, vocês vão ver, se essa pergunta vai ser me respondida através de um número ou através de uma qualidade. Por exemplo, aqui, ó, você já foi diagnosticado com diabetes? Essa é a pergunta que está no meu questionário original, que é o que foi perguntado para as pessoas que foram entrevistadas, e agora eu estou passando para o software. Como passar? Aí eu pego uma variável que me lembre a que pergunta se refere, por exemplo, diab, que é aqui no caso, e o que ela significa depois. Aí eu dou um espaço, você pode dar um espaço maiorzinho assim, para simbolizar isso. A primeira é a variável e a segunda é o rótulo da variável, ou seja, você já foi diagnosticado com diabetes? É o rótulo daquela variável. Se você numerou o seu questionário com, por exemplo, de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, até 30, você pode aqui na variável colocar esse Q1, Q2, Q3 também como uma variável, para não ficar criando abreviações para as perguntas. Aí vai de você, como pesquisador, o que você quer utilizar. Ou seja, não existe uma regra específica para isso, ok? O importante, como eu falei, é você colocar uma identificação para aquela variável, que não precisa ser muito grande, não pode ter espaço e não pode ser repetida. Ou seja, se você colocou ID, você não pode repetir a variável ID de novo, porque aí eu vou ter choque de informações. Espera aí, essa variável ID, ela significa para qual pergunta, para qual coluna? Então, você pode colocar ID1, ID2, ID3, ID4 e assim sucessivamente? Pode. O que você não pode é colocar IDs, variáveis com nomes iguais. Rótulos, sem problema. Agora, ID não pode. Ok? Alguma pergunta até aqui?
Lembrem-se, se vocês tiverem, pode me interromper sem problema nenhum. Tá ótimo, José Maria. Ok. Então, você lembra, aquele questionário que estava aqui, eu vou passar cada uma dessas informações aqui, eu vou passar para o questionário, para a minha variável, para o meu layout aqui do Webdata. Certo? O pesquisador ele deve refletir sobre os dados que ele deseja obter na análise no futuro. Por exemplo, as questões elas serão abertas, fechadas, as respostas elas serão dadas em números ou em palavras, como eu havia explicado para vocês. Para que o pesquisador possa fazer as análises estatísticas com os dados obtidos, é ideal que as respostas não sejam codificadas em números. Como eu falei para vocês, é ideal, porque dependendo do software que você utiliza, se você não fizer isso aqui, você vai fazer no futuro, vai fazer depois, ou seja, 2 trabalhos. E aqui você já pode fazer 2 trabalhos em um. Então, a pergunta aqui, você já foi diagnosticado com diabetes? Aí eu posso, no meu questionário está só assim, a resposta sim ou não. Aí eu coloco um código aqui, que 1 vai ser para sim e 2 vai ser para não. Ok? Se você, como falei, se você for utilizar um software como R ou Python, não tem problema você colocar sim e não, que depois você consegue transformar para fator só digitando um código. Mas outros softwares, como o Stata ou o SPSS, já é mais... eles não aceitam muito isso rapidamente. Você vai ter que retransformar. O Stata também você pode fazer com um comando, você pode fazer também isso, mas às vezes complica quando tem um espaço em branco, ou quando, por exemplo, uma pessoa digitou sim com um S maiúsculo e depois passou para minúsculo, ele já vai entender isso como se fosse 2 variáveis diferentes. Então, é bom ter cuidado. E por isso que é importante, a qualidade das minhas informações futuras é diretamente proporcional a como foi o preenchimento das minhas informações. Lembrem disso. Então, aqui, criando o campo resposta. Aqui é, como eu havia mostrado para vocês, é o ID, que é a minha variável. Aqui é o rótulo, ou seja, a pergunta exatamente como está no questionário, que é a label. E aqui é o campo respostas. Se minha resposta ela é quantitativa, eu coloco esse sinalzinho de jogo da velha. Aqui ele indica, por exemplo, que se eu coloco 3 sinalzinhos de jogo da velha, significa que eu tenho, minha variável ela pode ir até 999. Ou seja, eu tenho informações que podem variar de 0 até 999. Se eu coloco só 1, então significa que só pode ir de 0 a 9. Então, se eu tenho um número com 2 casas decimais, eu tenho que colocar 2. Se eu tenho mais, os números podem ser mais do que 2 casas decimais, eu tenho que colocar 3, e assim sucessivamente. Agora, se minha resposta aqui só vai até 9 no máximo, então eu coloco só um joguinho da velha aqui. Ok? Se minha resposta ela for qualitativa, então você, como por exemplo, o nome da pessoa, aí você coloca um traçozinho assim, para indicar a resposta. Eu vou mostrar mais à frente. Gente, desculpa, mas é porque o calor aqui, tá muita umidade aqui, tá muito baixa. Então, vou ficar interrompendo para beber um pouco d'água. Então, é mais ou menos isso daqui que eu vim mostrar para vocês. Campos abertos e palavras, eu utilizo o traço. Números decimais, aí eu tenho que ver a forma dos números decimais. Por exemplo, se eu pergunto o peso ou a idade, e então eu tenho variáveis, elas podem ser números ou pontos. Mas o interessante é que você utilize o ponto como separador decimal, ok? Porque alguns softwares, a maioria, isso varia muito. Então, se eu coloco aqui, que se minha resposta ela pode ter duas dezenas, aqui, 2 casas à frente do ponto e uma depois do ponto, então eu tenho que exatamente verificar isso daqui. Eu coloco duas hashtags aqui, ponto, 2 hashtags. Se for vírgula, também eu posso utilizar dessa maneira. Data, eu coloco esse sinal aqui entre o sinal de maior, que eu coloco a informação de acordo com a data. Por exemplo, aqui significa que eu tenho dois números, e o ano, ele é por extenso, não é abreviado. Então, é mais ou menos os exemplos de campo de resposta que eu posso ter nessas informações. Palavras, variáveis qualitativas, eu coloco o traço, quantitativas, eu expresso dessa informação com uma hashtag. E a data eu coloco assim, dessa maneira. Ok? Dia, mês e ano. Eu também posso mudar aqui, eu posso, dependendo da data, for mês, dia e ano, eu posso colocar mês, mas eu tenho que especificar a priori essa informação dentro do meu questionário.
Então, depois que eu tenho e criei essa label, ou seja, peguei as informações que estavam no meu questionário e coloquei na minha máscara aqui dentro do AppData, eu vou começar a produzir e salvar as informações que são necessárias, como eu falei para vocês. Então, aqui, criei meu questionário, lá eu tenho 30 perguntas no meu questionário, eu copio todas essas informações com a ID, que é a identificação, depois eu coloco o rótulo, que é a label, e coloco como é a resposta para aquela pergunta, se é qualitativa ou quantitativa, utilizando aquela que eu falei anteriormente. Agora, aqui na variável, no primeira coisa que a gente vai aprender criando um novo questionário é utilizar ou definir os dados. Então, eu venho aqui em definir dados e eu coloco que eu vou criar um novo arquivo. Então, quando eu crio um novo arquivo, significa que eu vou criar meu arquivo questionário. Eu copiei e agora eu estou salvando as informações. Se você quer salvar essas informações antes de criar o questionário, você pode também. Vai do que você depende, mas eu coloquei meu questionário lá, a máscara do meu questionário, e agora eu crio o questionário. Lembre, todo questionário, o arquivo ele tem esse ponto .cast, significa que eu estou criando o questionário. Aí eu venho aqui e gravo essas informações, ou seja, eu salvei o arquivo em uma pasta separada. Então, cada pesquisa de vocês vão ter uma pastinha lá com essas informações. Então, eu salvo nessa pastinha que se refere às informações do meu questionário. Então, novo arquivo CAS e salvo essas informações do novo arquivo CAS com o nome que vocês quiserem. Certo? Questionário, respostas, perguntas, como vocês preferirem a nomeação. A nomeação para vocês depois se lembrarem do que se refere. Aí aqui criando um novo questionário. Aí lembrem só para fixar. Aí eu tenho uma variável que ela é o número que me indica o que aquela pergunta se refere, que pode ser ID, data de entrada, nome. Aqui eu faço a descrição da variável, ou seja, a pergunta igual está no meu questionário. Aqui eu tenho um campo de preenchimento, ou seja, como é a resposta dessas minhas informações. Em números, em data ou em palavras. Se for em palavras, lembrem que você só coloca um traço. Se for em números, você pode colocar aqui quantos números que você precisa. Uma hashtag, duas, três. Se é separado por ponto, por exemplo, você está perguntando a sua altura, aí você quer que as pessoas vão responder 1,70. Então, você coloca hashtag, ponto e duas hashtags. Ok? Agora, vamos colocar um pouco em mãos a obra e vamos construir um questionário juntos para facilitar, porque, como eu falei para vocês, a partir do momento que vocês vão criando os questionários, é que vocês vão encontrando as dificuldades, e a partir do momento que vocês vão encontrando as dificuldades, vocês vão ver que vai ser fácil solucionar essas dificuldades, e aquela máxima de que quanto mais preenchimentos você fazer, mais você vai aprender sobre o AppData, que ele é muito simples e muito prático, por isso que ele é bastante utilizado. Aí aqui, como eu mostrei para vocês, é a máscara, onde tem todas as informações que estavam naquele questionário antigo, agora eu coloquei ele na minha máscara do AppData. Aqui vocês podem ver identificação, resposta com 3 números, a data, o nome, a idade, o peso. Vocês podem ver aqui no peso, ó, que são 3 números até ponto, outra hashtag. A altura eu coloquei em centímetros, o sexo, a resposta vai variar de 1 e 2, cor da pele, diabetes, tempo de diabetes e assim sucessivamente. Então, essas são as informações que estavam no meu questionário físico e agora eu transportei para um questionário eletrônico. Ok? E agora eu vou falar de cada uma dessas partes aqui. Defini os dados, criei minha pasta .cas, que é o questionário, e agora eu vou criar essas informações. Ou seja, depois que você cria, você pode também visualizar o formulário. Como é que está esse formulário? E quando você clica nessa parte de visualizar ou utilizando o Ctrl+T, você tem essas informações, essa visualização. Se você preencheu tudo corretinho e deu tudo certo, no final você vai ter essa visão do seu questionário, certo? Se deu tudo certo, seu questionário estará assim, com essas informações aqui, ó. Vocês podem perceber que essas são as informações que vocês precisam. As informações que estavam no meu questionário físico agora estão aqui. E aqui é que vocês vão preencher, vocês vão inserir as informações, certo? Aí eu faço a criação do meu arquivo de dados, depois que eu defino os dados, eu crio os dados.
Quando eu crio os dados, eu vou criar aquele arquivo que eu falei para vocês, que é o .rec. O cast é a máscara, ou seja, é meu questionário. O .rec é o arquivo de dados que vai receber as informações que eu vou inserir. Então, cas é a máscara, .rec é o questionário que vai, as informações que vão ser inseridas naquela máscara. Então, eu crio os arquivos de dados. Aí, quando eu clico nessa informação, criar arquivos de dados, é sempre interessante você conferir aqui se está na pasta que você colocou e se está no nome que você precisa, certo? Então, confere aqui o arquivo .cas, que é a máscara do questionário, e o nome do arquivo .rec, que é esse daqui. Então, no primeiro campo, selecione os arquivos que você salvou, ou seja, que você criou a máscara, e no segundo campo, selecione a pasta que será salva as informações que serão preenchidas, ok? Depois que você clica aqui, conferiu, está tudo direitinho aqui, tanto na pasta quanto nos nomes, você clica aqui em OK. Aí aqui, escolha o nome para a descrição do arquivo. Quase sempre as pessoas colocam o nome questionário, ou então coloca assim, questionário digitador 1, questionário digitador 2, ou então coloca outra informação como se fosse o título da pesquisa. Tá, o que você está fazendo? Vamos supor, Elza Brasil. Fica a sua escolha. Depois que você faz isso, que você criou o arquivo que vai receber as informações, que é o .rec, criou a máscara, que é o .cas, e criou os arquivos que vai receber as informações, que é o .rec, agora você vai inserir alguns controles, porque esses controles, como eu falei para vocês, servem para você deixar o questionário exatamente como você precisa que as respostas sejam. Aí, quando você clica em controle, você tem que selecionar o arquivo que você precisa realizar esses controles. E o arquivo que precisa ser realizado esses controles, você seleciona, é o .rec, porque é o arquivo que vai receber os dados. Ok? Aí você clica em controles, seleciona a pasta lá que você vai receber o arquivo, aí você encontra o questionário. Aí você clica e abre. Aí, nessa parte é que você cria os controles que você precisa. Por exemplo, sexo, eu sei que na minha pesquisa foi respondido como 1 ou 2. E 1 significa masculino e 2 significa feminino. Aí aqui você já pode dizer isso. Você pode colocar, por exemplo, qual é a amplitude, ou seja, qual é a resposta que eu vou poder ter nesse questionário. Ou seja, eu só posso ter resposta 1 e 2. Aí eu coloco aqui 1,2. Se alguém digitar 3, na hora de inserir os dados, ele vai dizer assim, opa, essa informação não consta aqui. Porque lá no meu controle, anteriormente, eu disse que a única informação que poderia ser inserida seria o número 1 ou seria o número 2. Ok? Aqui também tem outras informações que eu vou falar mais à frente, como jumps, ou seja, se a pessoa respondeu sexo masculino e eu tenho perguntas específicas para o sexo masculino, então automaticamente eu já pulo para o preenchimento só daquelas perguntas do sexo masculino, sem eu precisar ficar dando tab até chegar a essas informações. Então aqui no Jump, mais à frente eu vou mostrar um exemplo, você pode fazer esse pulo de informações. Aqui, must enter significa que essa pergunta, ela necessariamente tem que ser respondida. Ok? Por exemplo, identificação é uma pergunta que todo o questionário tem que ter identificação. Então, a pessoa não pode pular essa informação. Se ela pular, não vai ser gravado, até ela responder. Aí você coloca aqui como sim. Ok? Tem a questão do repeat, que não é muito utilizada, e aqui você pode também inserir as labels, como eu vou mostrar mais à frente. O que significa esse 1 que eu inseri e o que significa esse 2? Aí, se você colocou o range e que você colocou, quer inserir informações, quer editar esse campo de resposta, você vem aqui. Desculpa. A Siri aqui falando. Desculpa, gente. Aí você vem no campo editar, você edita essa informação e você insere essas informações. Aí, quando você clica em editar, abre essa informação aqui de legal e ele me diz assim, ó, 1 e 2. O que significa? Aí você vai lá e insere o que significa. Se você digitar aqui o comando comente antes do legal, significa que você vai inserir essas informações. Ou você pode também clicar aqui nessa maisinho que você pode fazer isso diretamente. Ok? Para adicionar labels. Então, você vem aqui, digita antes de legal essa palavra comente e depois você especifica que que está sendo respondido no meu questionário se refere ao sexo masculino. 2 se refere ao sexo feminino.
Aí você, se for uma resposta que ela é espaçada, você pode colocar, mas tem que ter o cuidado de colocar essa resposta entre aspas, ok? Por exemplo, teste positivo, teste negativo, se você for colocar. Se você obrigatoriamente quiser colocar o nome, palavra teste, aí você coloca entre aspas, teste positivo. Nunca coloquem separado, porque assim ele não vai entender o que realmente isso significa. Aí aqui as opções de respostas. Depois que você colocou aqui a palavra comente e colocou o legal, ou seja, o que realmente significa, você pode clicar aqui em aceitar e fechar e gravar essas informações. Ou seja, esse controle já foi inserido. Então, eu preciso dessas informações específicas relativas a esse controle. Salvei, pronto, eu já posso preencher com 1 e 2, e na minha planilha vai sair lá o que significa esse 1 e 2. Aqui, como eu falei para vocês podem colocar também o intervalo, ou seja, eu só admito respostas que variam de 18 a 99 anos. Então, esse campo range legal coloca. Para adicionar intervalos, você coloca aqui o hífen. Se você tem respostas como a anterior, que é só 1 e 2, você coloca vírgula, 1,2. O pulo, como eu falei para vocês, como caso cada resposta da pergunta sobre diabetes ela seja negativa, o digitador não deverá responder as próximas duas questões sobre o medicamento utilizado no tratamento. Então, pode ser interessante utilizar a palavra pulo, ou seja, se a pessoa que diz assim, diabetes, você foi diagnosticado com diabetes, se a pessoa que foi diagnosticada como 1, ela vai responder a próxima, então ele faz esse pulo automaticamente, para evitar, às vezes, o preenchimento que acontece muito de pessoas que respondeu que não tem aquela patologia e ter respostas relativas a perguntas só sobre aquela patologia. Isso acontece na fase de validação e com esse pulo você evita isso, de que perguntas que sejam respondidas apenas por pessoas que deveriam responder aquela pergunta. Então, esse pulo é muito utilizado e bastante interessante. Aqui, como eu falei para vocês, diabetes. Você já foi diagnosticado com diabetes? Aí, se a pessoa respondeu a essa pergunta, então eu vou inserir ela só para aquelas pessoas relativas àquela resposta. Aqui mostrando mais ou menos isso para vocês, que após a gravação das opções, clique no botão Jumps e coloque. Se a pessoa respondeu 0, aí eu coloco o maior, pular para a pergunta sobre diabetes. É mais ou menos isso que eu faço. Se aqui a pessoa respondeu que não, então ela vai ser direcionada a outra pergunta relativa a essa resposta não. Isso significa, se a resposta para a questão da variável diabetes for 0, ou seja, não, pule para as questões da variável hipertensão. Então, é isso que você coloca. A resposta, que vai indicar para que questão pular, o sinalzinho de maior, e a pergunta que ela vai pular. Aí, a pergunta que ela vai pular é a variável, certo? É a variável que você colocou. Se você inseriu ela como AS, então ele vai pular direto para essa questão. Aí você vai lá e grava e salva essas informações do pulo. Ok? E aqui é como eu falei para vocês, a variável resposta obrigatória, que quando você coloca a yes para essa pergunta aqui, mais enter, significa que só vai ser passado para a próxima questão se essa questão for respondida. Isso também ajuda muito a evitar complicações no final de missed data, que é uma das coisas que mais é trabalhado hoje no campo de dados secundários, é a falta de dados e como essa falta ela implica no resultado da sua pesquisa. Se a falta é aleatória, se não é aleatória, você tem que fazer malabares para tentar justificar a falta dessas informações. Então, aqui, quando você coloca que é obrigatório, você evita muito que haja essa perda de informação. E evita depois, no futuro, na sua análise, de voltar para o questionário físico e procurar essa informação. E assim sucessivamente. Aqui eu pergunto para vocês, quais outros controles você sugere? Então, dependendo da sua pesquisa, você pode sugerir outros controles. E isso vai variar muito do que você está pesquisando, certo? Então, após a etapa de coleta de dados, esses dados serão inseridos no software AppData para a organização dessas informações.
Então, é interessante você estabelecer critérios para facilitar essas informações, essa inserção dessas informações. E cuidado com a organização dos dados do questionário. É uma dica que eu dou muito. Tenham calma. Como eu falei, a qualidade das informações futuras depende da inserção da qualidade da inserção atual. Então, pensem nisso. Por que realizar a dupla digitação? Como eu falei para vocês, a dupla digitação ela ajuda a minimizar os erros da digitação que podem comprometer a qualidade de dados que foram para o banco de vocês. Então, a dupla digitação ela evita eu passar para a fase de análise e só na fase de análise eu detectar aqui alguns erros ou algumas inconsistências no meu questionário. Então, nessa fase inicial, eu já faço isso. Uma pessoa digita um banco e a outra pessoa digita. Depois eu choco essas informações e verifico. Olha, essa questão aqui 2 sobre sexo, essa pessoa aqui disse que é masculino, mas o digitador 2 diz que é sexo feminino. Aí você vai, vamos então direto ao questionário, aí você vai lá, qual é a identificação desse questionário? É o 30, aí você vai lá procurar, é 2, então vou lá e arrumo. E assim você sana essas informações que você poderia só verificar isso depois no futuro. E como realizar essa dupla digitação? Naquela parte lá de documentos você faz isso, e uma dica que eu dou é a criação da máscara. Depois que você faz a criação da máscara, realizar a cópia desse arquivo .cas.rec com identificações diferentes. Ou seja, igual está aqui, ó, formulário teste digitador 1, formulário teste digitador 2. Ou seja, eu tenho 2 questionários, dois arquivos, um digitado por 1 e outro digitado por 2. Aí você vem na parte aqui de entrar dados, que é essa parte que eu falei para vocês. Você cria uma pastazinha que você vai inserir essas informações e você vai lá e clica na parte de digitação. Aí você seleciona o questionário que você vai utilizar para dupla digitação. Esse formulário ele tem o teste digitador 1 e digitador 2 que são iguais, ou seja, as informações do ponto .cas do digitador 1 e a máscara do digitador 2 são iguais. Então, essas cópias dos arquivos entre identificadores diferentes identificadores, elas minimizam os erros realizados através que pode ser realizado se for feito só uma digitação. Ok? Aí eu tenho aqui realizada a pasta, selecione formulário digitador 1 e digitador 2. Então, aqui essas informações vão ser inseridas pelo digitador 1 e aqui é pelo digitador 2. Aí eu gravo essas informações e passo para o próximo questionário. E vocês vão ver, quando eu apresentar para vocês, que aqui tem a setinha. Automaticamente, quando eu preencho tudo, ele já vai lá para o final. Aí aqui, se eu quero verificar um questionário anterior, eu posso voltar, eu posso ir para frente. E assim sucessivamente. Aqui é uma informação que você pode fechar após o início, se você quiser fechar, não tem problema nenhum, porque aqui mais como parte do documento. E aqui eu consigo visualizar as informações. Vocês podem perceber aqui nessa aba documentos. Eu consigo visualizar os dados que está sendo inserido aqui. Eu tenho a variável e aqui eu tenho as informações. Aqui for o registro 1 e todas as informações do registro 1. É como se fosse uma planilhazinha de Excel. Vocês vão verificar isso daqui. Eu também posso deletar informações. Na parte de deletar informações, você pode clicar bem aqui nessa parte de X. Esse X, ele faz com que eu delete informações que foram inseridas antes. Ou seja, eu excluo aqueles dados que eu inseri. Verifiquei que tem erros. Vou lá, excluo e começo de novo. Então, cuidado ao longo do processo ao abrir o AppData, sempre selecionar a pasta que deseja, pois fica salvo a última data que você mexeu. É sempre bom verificar isso. Quando você for utilizar o AppData, verifique exatamente qual é a pasta que você precisa, selecione ela, porque ele fica salvo a última que foi mexida, ok? Então, cuidado, identificar no questionário quem realizou a digitação, ou seja, colocar lá a label D1 ou D2, para justamente evitar esses erros de digitar mais de uma vez o mesmo questionário. Depois eu crio esses relatórios ao longo do processo, e esses relatórios vão me dizer quais foram os possíveis erros dentro daquelas informações que eu necessito. Então, ela permite resolução rápida, inclusive de identificar problemas operacionais nos dados. Ou seja, a pessoa colocou lá um peso que é absurdo, que não existe.
Então, eu tenho como verificar isso no meu dado mesmo bruto, ou seja, no meu formulário. Então, nesse momento, as duplas digitações de cada questionário elas serão confirmadas entre si, ou seja, eu tenho a identificação que eu coloco, ou seja, que variáveis é que eu quero chocar essas informações, depois eu verifico o erro, se verifico o erro eu corrijo, e isso facilita, ou seja, diminui a quantidade de erros de digitação. Visa garantir o quê? A qualidade das informações que comporão o meu banco. Lembrem, a fase nessa fase de digitação e criação do questionário, ela é essencial, pois o quê? Se você tiver erros, as análises vão ser errôneas também. Aí aqui, mais ou menos como se inicia a validação propriamente dita, eu tenho os arquivos, como eu mostrei para vocês, que é do digitador 1 e do digitador 2. Eu seleciono essas pastas do digitador 1 e do digitador 2, que são essas cópias dos arquivos .rec, porque é essa cópia que tem as informações que foram digitadas. Depois disso, eu vou lá e faço o processo de validar essas informações de cada um. Esse processo é importante para garantir que as digitações originais sejam preservadas, ou seja, você salva os dois bancos que você copiou, ou seja, o digitador 1 digitou esse, o digitador 2 digitou esse. Aí eu faço uma cópia e deixo salva aqueles dados brutos. E é nessa cópia que eu vou fazer todo a validação e qualquer verificação, mexer e arrumar alguns dados. Porque se eu precisar, eu fiz um erro e precisar das informações que antes, eu tenho a minha cópia lá salva. Lembrem disso. Você não mexe na cópia que você digitou. Você faz uma cópia e é essa cópia que você vai fazer a validação. Ok? Aí lá na pasta documentos, eu vou lá, abro, aqui eu tenho essas informações e clico em validar dupla digitação. Aí eu seleciono os arquivos .rec do digitador 1, a cópia, e do digitador 2, a cópia também. É importante definir previamente qual dos arquivos 1 ou 2 deverá ser corrigido no processo. Somente este arquivo é que deverá ser selecionado para compor o banco de dados, ou seja, quando eu verifico o erro e eu já seleciono o erro, e já faço a alteração diretamente no AppData dessa informação. Então, você deve dizer e definir qual é o arquivo que eu vou modificar. Ok? Aí, depois que eu faço isso, eu seleciono quais variáveis de determinação que serão utilizadas para pareamento dos questionários, ou seja, que variáveis eu vou chocar. Todas as variáveis do questionário são algumas específicas. Isso é importante. Caso seja relevante, alguns controles poderão ser adicionados, a depender da relevância para a pesquisa ou do tratamento dos dados. Esses controles aqui vocês podem colocar, como ignorar ou apagar o registro, ignorar campos do texto, ignorar letras maiúsculas e minúsculas, relatar a diferença dos tipos do campos, ignorar a ausência de registros. Isso tudo você pode colocar, também como controles que você pode gerar nessas informações. Porque às vezes acontece que a diferença, como eu vou mostrar para vocês, é só o nome. Uma pessoa digitou o nome abreviado e a outra pessoa digitou o nome completo. Quando você choca, a informação ela não está igual. Então, você pode, aqui em controles, fazer isso, ignorar letras maiúsculas ou minúsculas, ou registros, ou ausências. E aqui é o relatório que foi gerado. Depois que eu faço o choque dessas informações, o próprio AppData, ele choca. Aí ele verifica aqui, nessa parte, o número de registros inexistentes no arquivo 1 e no arquivo 2. Aqui ele está dizendo que existe 1 no arquivo 1 e no arquivo 2. Ou seja, o número de questionários não pareados. Os questionários não foram digitados 2 vezes, foi erro de digitação no campo, o que foi? É importante você verificar isso daqui. Aqui eu tenho o número de registros comuns encontrados, o número de campos verificados, e aqui ele me diz o número de questionários que foram pareados e que apresentaram divergência entre si. Esse campo aqui é o mais importante em relação à dupla digitação. Ele vai me dizer quantos registros apresentaram erros, ou seja, alguma discordância entre o que foi preenchido no 1 e o que foi preenchido no 2. E aqui ele diz, que a discordância aconteceu com essa informação aqui. O nome, André, aqui está em letra maiúscula e abreviado, e aqui está em letra minúscula e completo. Aí você já pode fazer a modificação aqui. Aí ele vai fazer a modificação direto no questionário que você colocou. Ou seja, a identificação das variáveis e seus conteúdos foram considerados divergentes entre os dois questionários. Ou seja, no arquivo 1 está escrito de um jeito e no arquivo 2 está escrito de outro jeito.
No relatório gerado, as informações elas podem ser encontradas e elas já podem também ser modificadas. Depois disso, é interessante, e é uma dica que eu dou, que eu imprimo o relatório, depois que eu imprimir o relatório, e faço a realização manual da comparação entre as informações contidas no arquivo que deverá ser modificado e as informações contidas no questionário original. Ou seja, eu vou lá e faço esse relatório e imprimo. Aí eu verifico aqui, ó, essas informações. Você pode ver aqui, ó, que aqui está de um jeito, aqui está de outro no nome. E as informações aqui vão me mostrar no relatório de pesquisas qual é essas informações e qual é a variável, e eu tenho o questionário físico. E assim eu verifico o erro que pode acontecer, ou seja, quem é que está certo ou os dois estão errados. A impressão do relatório ela é importante tanto para registrar correções que deverão ser feitas no arquivo do Epidata, como também para orientar em que ponto está essa correção. Especialmente em arquivos muito grandes, com diversos questionários, este processo se torna mais demorado. Eu tenho pesquisas que têm muita quantidade de indivíduos e que pode gerar muitos erros. Então, os questionários, os relatórios, eles vão sendo mais extensos e que pode demorar um pouco mais a ser fechados e realizados. Então, é sempre importante você imprimir essas informações para verificar isso. Ou seja, outro passo importante é reacessar os registros do arquivo copiado, que deverá ser modificado no Epidata e realizar devidas correções. É fazer os passos da seleção dos arquivos para a digitação com cuidado, no sentido de selecionar os arquivos que estão na pasta destinada à validação, ou seja, você vai fazer essa validação na pasta que você fez a cópia dessas informações. Aí, por último, refazer o processo da dupla validação a fim de verificar possíveis divergências que verifiquem de erros. Você fez as modificações, depois é interessante que você tente validar de novo para verificar se possíveis erros ainda continuam acontecendo. A outra parte, que depois que você fez tudo isso, criou a máscara, criou o arquivo que vai receber as informações, colocou os controles, validou as informações, digitou, validou, você também pode exportar. Aí aqui os tipos de arquivos que ele suporta para exportar. Você pode exportar em formato TXT, que é aquele formato de bloco de notas, e nesse formato TXT você consegue transportar para a maioria dos softwares. Você consegue transformar para arquivo DBF também, em arquivos do Excel, que é o mais utilizado, você transportar para arquivo Excel do tipo XLS, ou então por tipo CVS. Você pode transportar direto no formato para o Stata, que isso facilita muito. Se, por exemplo, eu só utilizo o Stata, eu gosto do software, eu tenho muita afinidade com ele e eu só trabalho com ele. Então, você já transporta diretamente no formato do Stata, sem precisar transformar para TXT e depois importar de novo para o Stata. Evita já esse trabalho. Ou eu posso transportar direto para o SPSS ou por SARS, ou então fazer a própria validação dos dados exportados no formato do arquivo Epidata. Ok? Dúvidas? Eu acho que eu falei um pouco rápido, agora que a gente vai te mostrar o projeto mesmo, o software, como é que está, tudo isso, vocês podem perguntar e tirar as dúvidas que vocês acharem interessante. Era isso. Aqui eu vou copiar e colar. Esse aqui é o arquivo Drive que eu coloquei para vocês. Tanto a aula, quanto a apostila, quanto o instalador do software. Era isso. Obrigado. Vou aqui mostrar para vocês. Deixa eu só copiar aqui e colocar para quem quiser. José Mário, agora você vai mostrar o programa para a gente. Isso. Tá. Okay. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, não tem problema nenhum. Quem tiver dúvida, acho que é a hora que você for mostrando, né? Talvez. Isso, pode aparecer. Isso. Aqui é o drive que eu coloquei liberado, que vocês podem ter acesso à pasta, como eu falei para vocês. Aqui, nessa pasta, tem esse... Vocês estão visualizando aqui? A Sim. pasta? Sim. Aí aqui vocês clicam no instalador, que é uma instalação simples de programa. Aí quando você clica, ele vai perguntar se for Windows. Aqui eu baixei para Windows, só para deixando se vocês têm um Mac, aí já vocês têm que ir lá fazer os passos e baixar no Mac.
Eu não sei se ele tem Mac, na verdade, mas eu acho que como eu utilizo só o Windows, eu nunca me atentei a esse fato. Aí vem aqui, aceita os termos de contrato, avança, avança. Aí aqui, como eu já tenho instalado, não vai mais. Depois daqui ele vai e já conclui a instalação. Aí quando essa instalação é concluída, você vai aqui na página dele, fica aqui no AppData. Uma coisa que eu não falei, mas que é interessante dizer, é que ele está com essa versão, acho que é de 2008, 3.1, porque ele foi descontinuado, certo? Mas ele ainda assim continua, ele não recebe muitas atualizações, mas ainda assim ele é muito utilizado, ok? Aí quando você abre ele está aqui na sua versão 3.1, ele tem algumas informações iniciais, como se trabalha com AppData, informações que você pode achar interessante dar uma lida, de patrocinadores e utilizadores, ok? Se você leu a primeira vez e não quiser mais que apareça a informação, você vem aqui e não mostre mais essa janela e fecha, ok? Aí aqui é aquele que eu estava mostrando para vocês. Deixa eu só tirar isso daqui. Que tem uma coisinha do meu assim aqui. Aí aqui é a informação que eu mostrei para vocês, ó. Se vocês, a linguagem não mudou, você vem aqui em avançado e você muda aqui. Mas quase sempre, certeza que já fica na opção em português se você baixa em português. Aí aqui as informações que tem aqui são as mesmas que você pode encontrar aqui, certo? Nos controles, nos documentos, informações iniciais sobre ajuda, e vamos para a parte interessante, que é criar as informações. Aí você clica aqui, ó, em arquivo novo. Aí, quando você cria aqui, aparece essa máscara. Aí você digita essas informações aqui, ó. Eu coloquei que minha primeira informação no meu questionário é a identificação. Quase sempre é isso. Aí você dá um espaço aqui para não ter problema e coloca como está a pergunta lá. Então, ID significa identificação. Depois eu dou um espaço e digo, essa identificação, a resposta, ela vai ser um número ou ela vai ser uma qualidade? Ou seja, ela é qualitativa ou quantitativa? Se for um número, eu digo quantos números são aceitos. 1, 2 casos, 3 casos, vou colocar aqui como 3 casos. Então, a identificação, ID significa identificação, e a resposta pode ser até 3 casos decimais. Depois eu venho aqui com nome, aí eu dou um espaçozinho, eu digo aqui, qual o seu nome? Do jeito que está no questionário. Isso aqui é uma variável resposta qualitativa. Aí eu venho aqui e coloco o tracinho, dependendo do que eu acho que os nomes que vão ser, se os nomes vão ser grandes, se vão ser pequenos. Quanto mais tracinho você dá, mais caracteres você está gerando. Ok? Então, vai depender muito da resposta. Se a resposta é curta, coloca um tracinho curto. Se a resposta é longa, coloca um tracinho maior. Aí depois vem o quê? Sexo, quase sempre da pessoa. Aí você vem aqui. Qual o seu sexo? A resposta é dada apenas sim ou não. Aí eu coloco aqui uma hashtag. Coloco aqui idade. Coloco idade. Qual a sua idade? Aí você vem aqui a resposta, até 2 números. E aqui você está dizendo que só aceita respostas até 99. Se você acha que tem gente, sua pesquisa vai com pessoas mais velhas, idosos, que são acima de 100, aí você tem que criar mais. Se você, além disso, quiser saber, que uma dica que eu dou para vocês, é que quase sempre você pergunte a data de nascimento. O que é mais interessante do que você perguntar a idade do indivíduo, porque depois eu consigo fazer esse cálculo rapidinho, ok? Então, você coloca aqui, data de nascimento. Aí eu venho aqui, como foi perguntado, a data de nascimento. Aí eu venho lembrando com aquela informação aqui. Aí eu coloco dia, mês, como é em inglês, eu coloco aqui. Eu coloco do jeito que foi. Okay? Day, month e year. Eu acho que isso, por isso aqui dá, né? Depois que eu fiz a máscara, que é as perguntas que estavam no meu questionário, colocando aqui no coisa. Eu venho aqui e coloco
a criação do meu arquivo. Gravar, aí aqui nessa parte aqui, ele vai me dizer que aqui ó, vai aparecer sem título, ou seja, que não foi salvo. Aí eu digo que sim, que eu vou salvar essas informações. Aí você vai procurar a pasta que você quer salvar. Eu coloquei aqui palestra UFMT, certo? Aí eu coloco como eu quero que seja dito isso daqui. Posso colocar questionário, aí ele vai aqui e salva. Aí lembra que aparece essa parte aqui, ó. Aqui é o arquivo.cas, que é a máscara, que é isso daqui, e aqui aparece o arquivo.rec, que é o arquivo que vai receber essas informações. E eu aqui clico OK, e ele vai dizer assim, digite uma descrição dos rótulos. Eu coloco questionário ou o nome que vocês acharem interessante. Ok? Pronto, tá salvo. Desculpa, aqui tá aparecendo. Aí, quando eu trabalho com essas informações, eu posso criar os controles também. Quando eu crio os controles, aparece aqui, ó, essa parte de arquivo.rec. Aí eu venho aqui nos controles, que vai dizer assim, minha identificação. Eu vou dizer que ela é uma opção que deve ser preenchida, ou seja, não admite que não seja preenchida. Aí eu coloquei aqui, mais Enter. Gravo. Aí, qual o seu nome? Nem você pode ou não colocar no range, vou deixar aqui. Aí, sexo, aí você pode colocar aqui, ó. Ela vai de 1 a 2, ela deve ser preenchida. Não tem jump, se você quiser, por exemplo, colocar um jump, você colocaria aqui. Se a pessoa respondeu 2, aí eu coloco aqui, ela pula para a questão idade. Vamos supor, por exemplo. Okay? E aqui você pode adicionar rótulos. Ok? Rótulo do sexo, mas como eu falei para vocês, é mais interessante clicar aqui na opção editar. Aí você coloca aqui comente, aí você diz aqui embaixo, masculino, feminino. Aí se eu falei para vocês, se for uma palavra que ela não é uma palavra única, você tem que colocar entre aspas. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que eu coloquei uma faixa etária de 10 a 15 anos. Aí eu coloco assim, ok? Entre aspas. Mas aqui é feminino. Depois que eu fiz isso, eu aceito e fecho e eu gravo. Ok? Aí eu posso colocar aqui o range de 1 a 2. Gravar. Saiu aqui. Aí aqui a mesma coisa com a data, aqui com a mesma coisa com a idade. Ok? Depois que eu fiz isso, os campos, eu editei os controles, eu posso fechar o formulário e posso ir para a parte de entrar com os dados. Então, eu venho aqui, .cas, e aparece esse aqui, como eu vou inserir. Eu vou inserir algumas informações aqui. Esse é o questionário 1, o nome é José, o sexo é 1, a data de nascimento eu vou colocar 12 de 2 de 2001. Aí ele já pula automaticamente, vocês estão vendo, né? Aí a idade, se eu for calcular, eu vou colocar aqui 2001, acho que está 20 anos. Aí, desde gravar o registro, sim. Aí então ele já pula para o próximo, vou colocar aqui ID 2, Maria, sexo feminino, data de nascimento, vou colocar 1 de 2000, vou colocar aqui 21. Aí, eu, dando tab, eu faço a inserção dessas informações. Pronto, gravei, eu vou inserindo tudo, gravou, fechou. Essas informações estão aqui em documentos e eu posso, se eu fiz a dupla validação, eu venho aqui em dupla validação e eu coloco quem digitou 1, quem digitou 2 e gero o questionário. Ok? Acho que é isso. Eu posso visualizar também meus dados. Ok, o que eu preenchi, ou seja, a planilha foi 2 só, apenas, com essas informações aqui. Acho que eu tenho o codebook também. O codebook, ele gera um relatório de quais são as minhas variáveis, ou seja, todos os registros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou colocar aqui só esse,
e vou gerar aqui um codebook. Ok, ó. Aí ele me dá como se fosse uma frequência resumida do que significa. Ele me diz o tipo da variável, que é tipo texto, ele me diz... esse codebook é muito interessante para variáveis quantitativas, ou então variáveis qualitativas que você inseriu como números. Aí aqui ele me dá uma estatística descritiva rápida, de percentagem ou de frequência. Certo? É bem interessante. É uma estatística rápida. É isso. Depois que eu fiz isso, posso ver a estrutura do arquivo, e aqui vocês brincam um pouco no que vocês quiserem trabalhar. Ui, deixa eu fechar aqui. No que vocês quiserem trabalhar. Alguma dúvida aqui? Podem perguntar. Eu tenho uma dúvida, Pode José Mário. perguntar. Ele tem que ser obrigatório, só pode ser preenchido online? Porque Não, você salva ele, no seu computador. Então, se eu estiver, por exemplo, no local, no campo, né, se aplicando Isso. esse questionário e não tenho acesso à internet, eu Ele é posso... salvo como um software dentro do seu computador. Tá. O importante, aí você abre o seu computador, aperta o software, ele não é ligado à internet, que é uma das vantagens dele. Aí você pega o seu questionário físico e vai inserindo as informações, não precisa de internet para isso. Ok? Aí o último campo que falta eu mostrar aqui é esse de exportação. Eu vou aqui exportar para TXT. Exportei aqui. Eu posso exportar aqui para o mais simples, que é o Excel, que todo mundo trabalha com ele. Aí você verifica aqui quais são as variáveis que você quer, ou seja, eu não preciso de tudo isso. É muito utilizado em pesquisas de caráter observacional, dados secundários, a pessoa tem um banco de dados enorme, como, por exemplo, o SAB, que é um projeto feito lá na Faculdade de Saúde Pública, que ele tem informações sobre todo tipo, sobre os idosos de São Paulo. Para minha pesquisa, eu não preciso de todas essas informações, então eu venho aqui e seleciono só aquela que eu quero que seja transportada, que eu vou utilizar na minha pesquisa. Aí você pode fazer essa seleção. Aí pronto, aí ele gerou aqui na pasta, vocês podem ver aqui, ó, o arquivo transportado em formato Excel, que você depois pode utilizar direto para outros arquivos, que é o que normalmente é trabalhado. Ou você transporta para TXT ou para Excel. Aí, mas se você, como eu falei, já vai trabalhar com Stata, então você já sabe que você já vai trabalhar com ele. Aí aqui, ó, fica. Então, porque eu não preciso transportar para Excel para depois transportar para o Stata. Você já vem aqui e transporta diretamente o SARS, Stata ou o SPSS. Okay? E aqui é como ficam as informações, como eu falei para vocês. Ó. O questionário .cas, que é a máscara, o .rec, que é onde os dados que foram colocados, e o CHK é o que significa que foram os meus controles. Ou seja, tudo aquilo que eu utilizei, que significa 1, 2, pula questão, só pode responder 1 ou 2, não admite 9, e assim sucessivamente. Fica aqui salvo nessa pasta. Mais alguma pergunta? Podem perguntar, gente. Pessoal, acho que agora quem tiver dúvidas, a gente poderia aproveitar esse momento, né? Como falei para vocês, vai muito. Tem pessoas hoje em dia que preferem fazer no Google Forms, porque como pela pandemia, principalmente, isso já teve um maior acesso. As pessoas fazem o formulário no Google Forms e enviam o link e as pessoas respondem tudo online. Mas tem determinadas pesquisas que ainda precisa do fazer o questionário, que você vai a campo. Por exemplo, eu vou pesquisar pessoas de baixa renda. As pessoas de baixa renda provavelmente não vão ter acesso à internet para responder o questionário no Google Forms. Então, você vai fazer aquele questionário físico você vai entregar, a pessoa vai responder e você precisa passar. Aí, se você for para o Google Forms, não tem muito essas informações que aqui você pode fazer, de pular a questão, para você não precisar responder tudo, ou então de verificar inconsistências, ou seja, só pode responder 1 e 2, não pode responder 9.
e como é que o formato do número, se o número é duas casas, ponto, uma casa, tudo isso é mais prático aqui no AppData, porque depois você pode transportar para outro formato. Ok? O Google Forms, por exemplo, eu só transporto ao final para formato que ele é um arquivo SQL, eu só transformo ele para Excel. Então já limita muito e pode ter muitas inconsistências, certo? Aqui você consegue fazer validação, você consegue fazer toda uma estatística básica, resumida, tudo isso. Então é bem utilizado. Outro software também que, se você tem mais afinidade, que se você já utilizou, por exemplo, o AppInfo. O AppInfo ele é quase a mesma máscara desse daqui, só que o AppInfo, como ele foi feito pela OMS, ele tem mais sofisticações do que esse. Mas é bem parecido, se você sabe mexer em um, você consegue mexer em outro sem problema nenhum. José Mário, porque uma dúvida, a gente até vai falar, vai ter uma aula, a nossa última aula, atividade, né, é sobre o EPINFO, né? E no EPINFO a gente consegue, né? Tem a parte estatística, né? Que nesse caso não tem, né? Tem até o AppData, como eu mostrei para vocês, ele é para criar as informações e, no máximo, ele dá uma estatística básica, assim, descritiva básica. Aqui, por exemplo, o que vocês vão provavelmente ver, isso aqui é o AppInfo. O AppInfo ele já tem outras coisas, como ele já é mais elaborado, mas ele é um plus a mais. Ele vem dessa mesma linguagem que o AppData. O AppData ele é mais utilizado mesmo para criação e transportação, mas as mesmas coisas que você faz no AppData, você consegue fazer no AppInfo. Então, como eu falei, vai do que você sente mais afinidade, certo? Não existe uma regra específica. Por exemplo, hoje em dia me forcei e hoje eu estou utilizando mais o R para análise, mas continuo gostando do Stata. Se você tem mais afim do SPSS, não tem problema, você consegue fazer os testes que você faz em um, você provavelmente consegue fazer em outro, dependendo da versão do seu pacote. Então, vai muito do pesquisador para pesquisador. Esse daqui, por exemplo, como eu mostrei para vocês, é o AppInfo. O AppInfo ele já tem uma calculadora. Além de criar o formulário, você consegue fazer análise, certo? Na nova versão, você consegue criar mapas, você consegue fazer dashboards, que são aqueles que você pode utilizar depois na internet. Então, como eu falei, o AppData é um filho do AppInfo. Acho que era isso que estava perguntando. Sim, sim. No caso, uma coisa que eu achei bastante interessante do Epidata, essa parte dos comandos, de você pular para uma pergunta e outra, ele é mais simples do que o EpiInfo, né? Isso, o AppInfo ele já tem uma coisa mais sofisticada. O sofisticado. AppData ele é mais utilizado justamente pela linguagem dele ser mais prática, e quem não tem muita familiaridade com uma pesquisa, está iniciando agora na iniciação científica, não vê muita dificuldade em utilizar ele. Realmente, ele é bem mais fácil, assim, para quem está iniciando, realmente ele é muito bom. Uhum. Aí, quando você vê que já você precisa de outras informações que o AppData não lhe dá, aí você avança, você vai para o AppInfo, você vai para o AppColor, que são softwares que são mais sofisticados, alguns são pagos, outros não são, certo? Para a graduação, eu indico, e normalmente esse trabalho, quando eu estava dando aula para os alunos da iniciação científica, eu sempre falava do AppData, tá? Por quê? Porque ele é mais prático, então os alunos eles já conseguem assimilar exatamente o que é uma variável, o que é um rótulo, como é que eu coloco, e depois ele vai aprendendo mais e vai evoluindo dentro desses pacotes. Alguém tem mais perguntas, gente? Vamos aproveitar. A gente tem um tempo. Se alguém tiver dúvidas, quiser perguntar, né, de alguma outra coisa. Pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber se tem versão AppData para iOS, porque eu tentei fazer o download do setup e não consegui. É isso que eu estava falando. Como eu utilizo o Windows, eu não sei se tem a versão para o Mac.
entendeu? Aí eu não sei exatamente, deixa eu até olhar aqui. Na plataforma tem, mas não aceita fazer download, nem para instalação. Nem para instalação. Você está falando de instalação no computador ou no celular? Alguns desses softwares oferecem a versão app, né? Deixa eu ver aqui. O Epidata tem? Não, ele, como eu te falei, ele Não, foi né? meio que descontinuado. Ele É. está na versão 3.1, que é a versão de 2008, mas ele é bastante utilizado ainda. Aqui, tem a versão para o Mac OS. Tá aqui, ó. Aqui é o manual, zipper, English, AppData. Aí aqui você procura o português. Mas aí eu não sei muito bem se. Mas é para ser, né? Tanto para Windows como para Mac, segundo a documentação aqui. E aqui tem mais informações sobre o. Deixa eu olhar bem aqui, ó. Tá aqui, ó. A última versão é essa de 2008, que é a 3.1. Já o AppInfo, ele foi um pouco descontinuado, ele está na versão 7, se eu lembro bem. Está na sua 7ª versão, essa versão está melhor. Quando eu fiz mestrado, eu tive uma disciplina que era para ser utilizado, ele já era mais difícil, assim, ele não era uma coisa muito intuitiva como está hoje, o AppInfo, ele já foi bem mais complicado, mas a gente utilizava porque era grátis, a principal vantagem era era disponibilizado de maneira grátis, enquanto outros softwares, como o SPSS e outro, eram tudo pago, o Stata. Então, uma das principais vantagens na minha época, quando eu aprendi a utilizar o AppInfo, era por isso. Só porque ele era grátis, porque ele não era muito fácil. Atualmente, não, ele já está melhor. E tem mais vantagens. Eu não sei, Manuel, desculpa, é porque como eu utilizo só o Windows, eu não sei exatamente como está funcionando por se tal ou não está funcionando por iOS, por Mac, no caso. Tá, obrigado. Mas se você descobrir, por favor, depois compartilha. Vai. É porque a gente fica habituado, às vezes, a utilizar só uma plataforma e tem gente que gosta mais de outra aqui. Eu acho que eles vão ter a oportunidade, quem participou hoje, de participar no dia do Epinfo, né? De fazer uma comparação, né? Eu acho que como você falou, é uma evolução, né? Talvez quem está iniciando, eu não conhecia o Epidata, eu conhecia só o Epinfo e eu achei ele bem prático. Isso. E vocês vão ver que as nuances são bem parecidas. Como na apóstola mostra, o AppInfo é um filho ele era do mesmo grupo, que depois eles acham que aconteceu alguma coisa, um ficou por um lado e o AppInfo evoluiu. E o AppData nem tanto assim. Mas ele é bem interessante para quem está começando na parte de iniciação científica, ainda tá. E ele tem quase todas as funções que são necessárias para essa fase inicial. José Mário, você sabe se ele tem algum limite, assim, com relação ao tamanho dos questionários, o armazenamento de dados? Você tem algum tipo de informação sobre isso? Ele aguenta bem, eu não sei exatamente o quanto é que ele aguenta, mas ele é utilizado muito em pesquisas mesmo de caráter grande e como eu te falei, como ele gera arquivos que não são... Como ele é um software pequeno, ele não tem esse limite de quantas informações podem ser geridas. Eu acho que ele não vendo nada sobre isso em relação à capacidade dele. Ok. De ser gerado, mas ele suporta grandes quantidades de informações, porque você vai gerando um arquivo REC, que dependendo da sua memória, você vai podendo introduzir mais. O interessante dele é isso, porque você cria o arquivo no formato e aquele arquivo é que vai receber os dados. Então, se você tem uma memória muito boa de computador, então você consegue fazer essa inserção. Como ele não é online também, então você não precisa utilizar servidores para armazenar. Isso aí é ótimo. Acho que é isso. Verifiquem, deem uma olhada. Vocês vão ver que é super rápido baixar ele e ele é bem prático mesmo. Aqui, como deixa eu mostrar para vocês, tem
essa apostila que ele é utilizar, que eu acho muito boa, o pessoal da Fiocruz, eles sempre trabalham com algumas apostilas que mostra mais ou menos assim a história de onde surgiu o Epidata, o curso, mostra todo aquilo que eu falei de maneira mais a estrutura, ele tem muitas outras informações. Caso você tenha alguma dúvida para tirar, você pode, não, por exemplo, eu não consegui falar comigo, você pode utilizar essa apostila, que ela tem muitas informações que são bastante interessantes. Aí eu deixei ele também no Drive, que eu coloquei para vocês. Muito bom. Mas podem perguntar, estou à disposição. Pessoal, fique à vontade, podem abrir o microfone se alguém tiver alguma dúvida. Vou colocar aqui de novo. Qualquer coisa depois, José Mário, se você puder compartilhar com a gente encaminha também esse link por e-mail, tá? Para quem não... Aí está meu e-mail, que vocês podem mandar mensagem, se vocês quiserem também, josemario@usp.br. Se por acaso não tiver conseguindo abrir o Drive, baixar, mas eu acho que essas informações todas estão lá, eu coloquei como acesso livre, para a pessoa pudesse acessar. Tá essa apresentação aqui também em PowerPoint, se você quiser também utilizar ela em futuras apresentações, vocês podem ser convidados, assim como eu fui hoje. Esse é meu Twitter também, às vezes eu Twitter algumas informações sobre pesquisas epidemiológicas mesmo, agora, principalmente na pandemia, a gente está utilizando muito o Twitter como ferramenta de divulgação de informação, então estou lá também. Ok, José Mário. Eu acho que todo mundo vai ter que baixar, mexer, né? E aí, se tiverem dúvidas, vão entrar em contato. Fico à disposição. E também, como a professora falou, Jaqueline, vocês vão comparem quando vocês tiverem a aula de EpiInfo com o Epidata, para vocês verificarem mesmo se você, eu prefiro o outro, eu prefiro esse. E você só sabe qual você prefere se você realmente utilizar. Sim. E aí, eu queria agradecer muito em nome da professora Jaqueline. Eu tô com o nominho da Jaqueline aí, mas porque a Jaqueline teve um imprevisto e não pôde hoje estar conosco, então eu estou aqui representando ela. Queria agradecer muito a presença do José Mário, que veio contribuir aí com a gente. A semana que vem, só para quem já está participando, né, de todas as ações, a gente vai falar do Open App, que é uma ferramenta muito legal. Não sei se o José Mário conhece, deve conhecer, né? Open App. E aí, com a professora Jaqueline e outro professor convidado. E nossa última ação, que é no dia 27, que a gente vai falar do EpiInfo, tá? Com um professor também convidado. E vocês vão receber todas as informações, como sempre recebem. E José Mário, fique à vontade aí para finalizar, como você achar melhor. Eu só queria mesmo agradecer a professora Pamela e também a Jaque, que é uma grande amiga, que a gente se conheceu durante o doutorado, e quando ela me convidou, eu agradeci muito e fico à disposição, se vocês precisarem de mim para futuras dúvidas que podem ter, se eu puder contribuir um pouco, não tem problema nenhum. Eu que agradeço. E além disso, de agradecer, eu quero parabenizar pela iniciativa. Quando a Jaque me falou, eu fiquei bastante feliz de queria ter tido isso na minha graduação, essa parte de iniciação epidemiológica mesmo. E essa maioria desses que vocês estão vendo hoje, na minha época que eu me formei, eu só fui conhecer mesmo no mestrado, grande parte. Então, eu parabenizo vocês pela iniciativa e parabéns a todos que estão participando. Aqui a gente está dando, como disse, é só para o pessoal ter uma vontade de se interessar, né? Porque realmente falar epidemiologia é
um curso, né? Você leva um tempo para você se tornar epidemiologista, né? Então, a nossa ideia mesmo é mostrar o que é epidemiologia, né? Quais são as ferramentas, como a gente pode trabalhar, com o que a gente pode trabalhar. Então, é mais nessa ideia mesmo. Isso, mas chamar atenção para esse assunto. Se vocês se interessarem, continue. Como eu falei uma vez para a Jaque, eu decidi ser epidemiologista quando eu paguei de ser aprender epidemiologia na faculdade, isso no terceiro período. Tipo assim, é isso que eu quero. Então, aí eu fui atrás, fui mestrado e agora estou finalizando o doutorado e a formação continua ainda, como a professora falou. Epidemiologista é formação constante. Por isso também que eu alinhei a minha formação na área da saúde com a estatística, que também é duas coisas que andam muito juntas dentro da epidemiologia. Então, fico à disposição e obrigado. Obrigada, gente. E por hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, mas vocês têm aí bastante material, podem aproveitar o restinho aí do tempo para tentarem acessar. Tá bom? Muito obrigada e a gente aguarda vocês na próxima ação. Tchau, José Mário. Obrigada.